Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Segundou, galera! E a gente já está aqui para trazer conteúdo sensacional hoje para vocês. Quero agradecer a todos que vão participar aqui ao vivo com a gente e todos vocês também que vão assistir aí das suas casas, que vão assistir essa live incrível com o tema de persuasão na orientação. Pessoal, meu nome é Celso de Queiroz, eu trago conteúdo útil, conteúdo rico para equipes de oftalmologistas de todo o país. São mais de 12 anos trabalhando na oftalmologia, trazendo transformação para muitas equipes. Antes da oftalmologia, pessoal, eu trabalhava com marketing, eu tinha uma agência de marketing. E nessa agência, muitas vezes, a gente levava, o objetivo do marketing, pegar o peixe, levar até o anzol do cliente, por assim dizer. Mas muitas vezes, muitas empresas crescendo de forma familiar, muitas empresas crescendo de forma exponencial, não tinha tanto tempo necessário para treinar as equipes. O que acontecia? A gente trazia o peixe até anzol e esse peixe era perdido. Por quê? Porque o atendimento ainda não estava preparado o suficiente para dar um melhor acolhimento, um melhor atendimento humanizado para esses clientes. Foi aí que na época da agência eu já treinava os meus clientes para que esse cliente pudesse segurar esse peixe no anzol, por assim dizer. Quando eu vim para a oftalmologia, eu já trouxe essa técnica e comecei a fazer isso com as equipes de muitos oftalmologistas em Bauru, Ribeirão Preto, na região de São José do Rio Preto, Triângulo Mineiro, Porto Alegre, Caxias do Sul, parte do interior do estado de São Paulo, mais aqui para o sul, perto do Paraná. Então isso já era algo que eu fazia muito, dava muito resultado. Por quê? Porque a oftalmologia está crescendo demais. De 2016 para cá, muitos procedimentos estéticos começaram a ter muito mais eficiência, menos dor durante o procedimento cirúrgico, menos dor no procedimento do pós-cirúrgico e muito mais resultado, precisão nos resultados. A gente fala de cirurgia refrativa, que eu passei pelo processo de cirurgia refrativa. Hoje eu sou independente dos óculos, graças ao Dr. Thiago Pizarro de São José do Rio Preto. Um abraço, Dr. Thiago Pizarro, tá voando baixo com a Eu Não Nasci de Óculos, uma empresa sensacional que eu participei desde o nascimento, desde o projeto. Eu participei desse excelente estágio da minha vida com o Dr. Thiago Pizarro lá em São José do Rio Preto e toda a região. Então, esse é só um dos procedimentos. Nós temos também o pterígio, que é aquela carninha crescida, muitas vezes aqui da córnea, vai até o centro, aqui da esclera, vai até o centro da córnea, prejudica a visão e muitas vezes faz com que as pessoas também fiquem muito irritadas, aquela carninha fica vermelha, incomoda demais. Temos as pessoas que passam por cirurgia de catarata e quer ficar independente dos óculos. A lente que o convênio fornece, ela devolve a transparência para a pessoa conseguir enxergar. Mas poder enxergar aqui para leitura, para computador, um tablet, o painel do carro e mais a visão de longe, essa lente do convênio ela não fornece todas essas tecnologias. Só as lentes mais modernas. E isso que a gente chama de oftalmologia estética. Porque as pessoas querem ficar assim, independente dos óculos. Como diz o próprio nome da clínica Dr. Thiago Pizarro, eu não nasci de óculos. Ninguém nasceu de óculos. Então hoje esse acessório é dispensável. Nós temos também procedimentos muito top. Eu estava conversando agora há pouco com meu amigo Dr. Marcos, lá de Paranavaí, de Cianorte, toda a região, sobre a blefaroplastia. O Brasil é o país que mais realiza procedimento de blefaroplastia no mundo, porque realmente incomoda demais quando aquela pelezinha que a gente tem aqui em cima e aqui embaixo também começa a sobrar, começa a cair, muitas vezes até atrapalhando a visão. E o Brasil hoje, no mundo inteiro, nós temos tecnologias maravilhosas para ajudar muito na precisão, no resultado, no incômodo de durante a cirurgia e pós-operatório. Então, pessoal, esse conteúdo aqui é para a gente desenvolver cada vez mais as equipes dos oftalmologistas, que tem um potencial cada vez mais de crescer, de expandir. Por quê? Porque a primeira coisa para desenvolver é desenvolver a mente, trazendo um novo mindset, trazendo novas ideias. Quanto melhor nós cuidamos das equipes dos oftalmologistas em vários fatores, mas principalmente corpo. Quando a gente cuida da nossa alimentação, meninas que estão aqui já as nossas mentoradas, muito obrigado por estar aqui participando, mas quando a gente cuida da nossa alimentação, quantidade de água que a gente tem que beber por dia, quando a gente cuida da qualidade do nosso sono, quero agradecer aqui a doutora Paula, que recentemente a gente fez uma live magnífica falando sobre esse assunto, e também cuidar da nossa alimentação e exercício físico. Então são coisas que a gente cuida que melhora o corpo, melhora a mente, melhora o resultado na clínica. E aí aqui através das mentorias que a gente traz todos esses assuntos, a gente ajuda a desenvolver cada vez mais. Quero agradecer aqui o Wellington, que já está aqui de Maringá, my brother da Master, muito obrigado pela presença. O Gil já está aqui, esse monstro da persuasão, que eu sou fã demais, nosso convidado de honra, já vou convidar para entrar aqui também com a gente.
Tem o consultor performance Alessandro My Brother aqui de Londrina, um monstro do desbloqueio mental, do desbloqueio de traumas. Meu Deus, esse cara é uma fera gigante que está aqui com a gente. Patrícia Vieira também está aqui com a gente, a Isa, mentorada lá de Franca, obrigado Isa, nosso mascotinho de orientação cirúrgica, a Cássia de Maringá, o Nestor, terapeuta de Rio Preto, um abraço, my brother, fizemos uma live sensacional também aqui, vou deixar o link para vocês, a Cíntia também está com a gente, quanta gente, muito obrigado pela presença de todos, vou trazer aqui esse monstro, vamos lá Gil, muito de Franca entrando aqui com a gente para falar desse assunto sensacional. E eu sei que o Dr. Daniel tá voando baixo. Fala, Gil, boa noite. Primeiro já é uma honra aí ser convidado por você para essa live. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre venda, sobre high ticket, sobre persuasão, que isso engloba não só na venda de produto digital, né, mas para um serviço, para quem tem interesse. Mas antes de começar, eu quero me apresentar brevemente. Meu nome é Giovanni Ferreira, eu sou especialista em venda high ticket, que é venda de tickets de 18, 50 mil, 100 mil para cima. Então vocês vão entender um pouquinho hoje de como usar essas persuasão, entender um pouco desses processos. E é uma honra estar aqui como convidado do Celso. Utilizem bastante o chat aí, aproveitem, porque vai ser literalmente um aulão aí, né, Celso? Gratuito. Show de bola, my brother, gratuito nada, my brother, gratuito nada. Essa galera aqui, que tá aqui acompanhando, Gil, você não sabe, cara, como que tá gostoso as mentorias. Eu tô com a Isa de prova aqui, a satisfação da equipe, de colocar em prática. Porque primeira coisa, tem que querer, né, Gil? Você sabe muito bem disso. A gente só consegue crescer, a gente só consegue transformar, a gente só consegue mudar a vida das pessoas, primeiro, quando eu mudo a minha vida. Quando eu quero muito alcançar o resultado. Então, eu tenho que ligar, como diz o nosso mentor favorito, Jonas Cass, que eu gosto demais, cara sensacional, está crescendo muito através da mentoria do Jonas. Foi daí que eu conheci o Gil, esse monstro. Quando a gente quer mudar, a gente se coloca no modo treinável. E quanto que eu aprendo com esse cara aqui, ó, esse cara que é o meu consultor, meu próprio consultor, né, que me acompanha junto com o Jonas Cass, e é um cara que eu indico para várias pessoas. Por quê? Porque ele tem esse talento na persuasão, no follow-up, no acompanhamento, no pós-venda. É um cara extremamente inteligente, técnico, e vocês vão acompanhar aqui. Vocês todas, orientadoras cirúrgicas, orientadoras de exames, orientadoras de lentes de contato, vocês vão ver a capacidade incrível que esse cara tem na persuasão. Persuasão, gente, só para vocês terem uma base. De todos esses anos que eu estudo, trabalho e ensino sobre vendas, a melhor definição de vendas que eu já encontrei até hoje é: vender é ajudar uma pessoa a tomar uma decisão que será boa para ela mesma. E isso o Gil faz com uma naturalidade, com um nível de habilidade altíssimo. Por quê? Porque ele sabe que a base de tudo... Aqui, nosso brother Delson está aqui com a gente também, um monstro aqui do Paraná. A gente fez uma live sensacional falando de reprogramação metabólica também. Obrigado, Delson, pela presença. Então é o seguinte, pessoal, vender é ajudar as pessoas a tomarem boas decisões para elas mesmas. Então o foco da venda, o foco da orientação está nos pacientes. E o Gil é especialista nisso. Quero apresentar para vocês o Giovanni Ferreira. Ele é closer lá da equipe do Jonas, a maior equipe de formação de mentores do Brasil e do mundo. Ele mora em Alphaville, São Paulo. Ele é formado em publicidade e propaganda. E há 2 anos ele atua nessa área comercial focado em vendas high ticket. O que é high ticket? Alto valor. Então, alto valor agregado. Esse cara é especialista nisso. Mais de 1.000 atendimentos. Põe isso na balança, meninas. Mais de 1.000 atendimentos, mais de 5 milhões. Já sei que passou essa conta aí que eu tô sabendo. Mais de 5 milhões faturados. Tá desatualizado. Sensacional. Então, Gil, cara, um prazer você estar aqui com a gente falando desse assunto. Cara, eu tô muito satisfeito de ter você hoje aqui com a gente, tá bom? Eu que fico feliz aí de estar ajudando aí para os teus mentorados, para a audiência que está aí conosco hoje. A gente vai falar aí como que a gente pode se criar esse relacionamento com esse cliente, né? Porque eu acredito que a venda não é simplesmente só enviar um link, o primeiro contato, ou até mesmo essa pessoa que entra dentro do consultório de vocês. A venda também ela é depois, né? Eu acredito muito no pós-venda, no relacionamento que vem depois de o cliente passar o cartão ou fazer o Pix, que para mim é muito importante isso. Show de bola, show de bola. O Gil também, pessoal, é marido de uma fera. Isso faz toda a diferença. A Larissa, quero mandar um
Beijo, abraço pra você, Lari, que é minha parceira, que me aguenta, que eu atrasando ela direto. Lari, tem indicação aqui, Lari, como é que tá tal coisa? É ela que faz parte da liderança dos eventos e do financeiro da equipe do Jonas também, nosso mentor favorito. Então, obrigado, Lari, por emprestar o Gil agora à noite pra gente aqui para falar desse assunto que a gente ama demais. Então é o seguinte, Gil, antes de qualquer coisa, esse termo aqui, closer, é um termo muito novo, muito recente, ele é mais focado no digital. Mas eu gostaria que você explicasse para todas as minhas meninas, todos os nossos mentorados, o que significa o termo closer, o que envolve o trabalho de um closer. Perfeito, então. Vamos começar por partes aí, desde o início do básico. Closer é o vendedor, né? Como já são conhecidos aí no nome normal no Brasil. Mas ele é o fechador de negócio. Ele é o fechador de vendas high ticket. Então, ele é aquele cara que tem como função enviar o link, literalmente, eu vou fazer agora para a minha linguagem aqui, enviar o link para o cliente da reunião, dessa sessão de diagnóstico, como a gente chama, esperar esse cliente entrar ali, né? Realizar essa call com o cliente, olhar para a estrutura, para o cenário dele e no final fazer esse fechamento, né? Como o Celso falou, eu trabalho com um grande expert do mercado, o Jonas Kass, que é o mentor dos mentores. Então, o meu trabalho é criar esse rapport com esse cliente, atender ele e fazer o fechamento do melhor serviço que eu tiver para oferecer para ele desse serviço de alto ticket, né? Dessa venda de alto valor. Basicamente, resumindo, esse é o papel principal do closer. Excelente. Você falou sobre fechador, né, Gil? Então significa que o trabalho do vendedor, que a gente está acostumado, o trabalho da orientadora cirúrgica na clínica, que a gente está acostumado, então ele foi dividido. Então, antes do fechador, tem alguém que é o esquentador. Você pode explicar um pouquinho também do trabalho do social selling? É assim que fala, né, Gil? Perfeito. Tem duas etapas aí antes que a gente pode colocar, que é o próprio social selling, que é aquela pessoa que vai ficar ali dentro do Instagram. Ou vamos já pegar os exemplos clássicos, dentro do Instagram desse dono da clínica, dentro do Instagram desse doutor, desse médico, que vai ficar fazendo esse relacionamento com esses clientes, enviando conteúdo, olhando para quem está chegando no perfil para fazer uma primeira abordagem e ofertando ou oferecendo os caminhos, né? Pode ser uma primeira call ou convidando para um café, de repente, presencial aí na clínica desse médico, vai fazer aquela primeira recepção. E existe uma segunda pessoa que é o SDR, na nossa linguagem aí, que ele faz a pré-venda. Ele qualifica esse cliente, ele prepara esse cliente e, de fato, para esse cliente chegar, digamos, aquecido para aquela reunião, né? Então, vamos chamar aí o SDR, uma parceria com o Social Cell, como se ele fosse aquele recepcionista da clínica, né? Dá aquele café para o cliente, atende o cliente bem, até, de fato, ele, de repente, marcar ali o exame, fazer o pagamento de fato, mas ele faz esse primeiro contato, se a gente fosse comparar aí na linguagem do presencial. Show de bola, Gil. Quero mandar um abraço aqui, aproveitar para as nossas orientadoras cirúrgicas. Eu falo que a orientação cirúrgica é o coração de toda a clínica oftalmológica. Então, eu quero mandar um abração aqui para Maria de Marília. Sensacional, Maria fechou o olho. Pô, só alegria com a Maria. Com a Márcia também de Bauru, que é do Dr. Luiz Tolomei, lá de Bauru. Um agradecimento especial aqui para você, Márcia. A Maria do Dr. Paulo Almeida de Marília, tem a Isadora e também a Nayara, que são de Franca, fazem trabalho de orientação cirúrgica lá em Franca. Tem também a Josi, que é o Dr. Marcos Manente, lá em Paranavaí. Tem a Dai, que é orientadora cirúrgica, o Dr. Massayasu, lá em Cianorte. Tem também deixa eu lembrar aqui agora, gente, esqueci o nome agora dela. Quero mandar um abraço para todos vocês. A Tânia, lembrei, Tânia de Londrina também, que faz trabalho de orientação cirúrgica. E a Laís, do Dr. Ricardo Montanheiro, Camila também, do Dr. Ricardo Montanheiro, aqui de Londrina, que faz esse trabalho sensacional de orientação cirúrgica. O Gil está desmistificando isso para a gente, mostrando que nessa nova era, em que o Instagram é a maior avenida comercial de todos os tempos, do mundo inteiro, o tanto que é importante a gente saber atuar no Instagram para chamar a atenção dos pacientes, chamar a atenção desses pacientes que querem tanto mudar de vida, querem tanto ter mais independência visual, querem tanto ter mais liberdade na questão também das pálpebras, fazer cirurgia de blefaroplastia. Então, Gil, uma das perguntas que eu normalmente faço para os meus convidados para conectar as meninas, antes de ser closer, quais outras atribuições profissionais, quais outros trabalhos que você já vivenciou, Gil? Perfeito, então. A minha carreira eu posso dividir em três etapas. Eu comecei numa empresa chamada Epavi. Essa foi a primeira etapa, que eu acho que quando você está surgindo no mercado e de repente algumas pessoas que estão aqui vão se identificar, é aquele primeiro emprego que você abraça o que vem,
para ter uma primeira experiência, é o que apareceu na sua carreira. Eu fiquei lá, acredito que no máximo 1 ano, foi minha primeira experiência de carteira assinada. Logo na sequência disso, eu ingressei na faculdade e consegui já começar a ingressar dentro do campo de agência de publicidade, dentro da parte mais voltada para o design, para a parte que engloba a marca, identidade visual. Foi aí que eu fui construindo a minha carreira até de fato chegar no Jonas ou no processo comercial e vir para uma nova, literalmente uma nova carreira, atuar com vendas, ser treinado, né? Acredito que eu sou treinado pelo um dos melhores do mercado, se não é o top 1. Eu considero um dos topos, um dos mercados. Então, acredito que a minha evolução, o meu aceleramento tem muito em consequência do andar, do aprender e ser treinado por ele. Sensacional, Gil, sensacional. Quando foi que você se tornou um closer e como foi esse convite, essa participação, esse começo? Conta pra gente. Perfeito, então, para quem está na live entender. Em 2019, eu fui demitido e, como muitas pessoas, o mercado digital foi uma possibilidade de um novo rumo, uma nova carreira. Então, em 2019, eu comecei a estudar. Vamos dizer que eu tive um ano mais sabático, assim. Tava trabalhando, tava atendendo alguns clientes, vendendo marca, mas foi um ano mais sabático, um ano de estudo. Comecei a entender um pouco mais do mercado digital, o que era afiliado, o que era produto digital, e comecei a estudar ele. No ano seguinte, nesse preparo, eu sempre conto, né? Através de um amigo meu, que eu era aluno de outro mentorado lá, enfim, que ele fazia parte, aconteceu um evento chamado Arrasta Pra Cima, se alguém já ouviu falar, ou quem tá aqui, que foi um evento que foi organizado pelo Jonas Cass, se eu não me engano, em 2020. Olha como é muito louco isso, eu vou usar essa palavra. Eu não conhecia o Jonas, eu não sabia que o evento era organizado por ele, e eu simplesmente adquiri o ingresso. Eu viria para o presencial, mas teve as funções da pandemia. Eu tive que assistir online, de casa. E lá eu assisti todo o evento, vi o Jonas palestrar, e sem saber que ele era organizador. Até aí passou alguns meses, e aí eu cheguei nesse meu amigo JP Volpato, vi uma vaga através dele, olhei a vaga e falei, cara, eu acho que eu me enquadro com essa vaga aí pelos meus skills, né, pelas minhas habilidades no marketing digital. Nada com venda, gente, só para vocês ficar claro, eram habilidades mais de estrutura de bastidor, de página de vendas, de identidade visual, alguns processos que eu já fiz lá também para o Jonas. Entrei dessa maneira. Quando eu sentei lá com o Jonas para conversar, aí que eu descobri que era o evento dele, aí eu pude ter uma ideia do que era a dimensão de quem eu fui trabalhar depois. E estou hoje, né? Estou aqui em Alphaville. Então, aí, como que eu caí nas vendas, gente? Eu caí nas vendas meio como um quebra-galho. Então, para mim, a frase que eu trago para minha vida, ou o maior ensinamento é que venda é treinável. Venda nenhuma faculdade ensina. Você pode fazer a melhor formação e estudar fora do país. Nenhuma faculdade vai te ensinar venda. Venda é treino. E eu, como não era vendedor, eu me dispus a ser treinável. Então, surgiu uma oportunidade para mim ingressar nas vendas como quebrar um galho, vamos dizer assim. Não tinha ideia de ficar, mas resumindo, eu entrei e estou até hoje nas vendas e muitas pessoas que me conversam comigo já começam a identificar que eu sou bom nessa área, enfim, eu fiquei bom nessa área melhor e já começam a me ver como essa área comercial, essa área de vendas. Então foi acontecendo assim um processo natural, também de acordo com meus resultados, com a minha performance. Então, de lá para cá, já são 2 anos e 3 meses que eu estou atuando diretamente nessa área e estou cada vez mais me especializando para se tornar cada vez mais o melhor. Meninas, olhem só o que o Gil falou. Faz 2 anos que o cara começou nessa área. Não tinha nada disso. O perfil comportamental dele, para quem conhece o DISC, é o C, né, Gil? C com qual? C com S? S? O pior para vendas, exatamente. Concordo. Ele não, vamos chamar assim, o perfil que hoje o Celso contrataria para uma orientação cirúrgica? Não, não é o primeiro perfil que eu olharia. Mas, gente, ele, mesmo com o perfil comportamental dele, mesmo com pouco tempo, o cara se tornou um monstro. Já mais de 5 milhões faturados com venda. Por quê? O jeito que ele fala comigo, como cliente dele, eu sou cliente do Gil, cliente do Jonas, o Gil é o meu consultor, é o cara que me acompanha na minha trajetória das mentorias. Ele faz a venda acontecer, tipo assim, como uma coisa assim, eu fico devendo para ele. É incrível, eu fico devendo pro Gil. Porque o cara, ele tem uma habilidade para explicar, para me dar dicas, para me posicionar, que você fala assim, meu Deus. Primeiro, eu não quero ficar longe do cara, porque ele é muito bom, a equipe dele é muito boa e ele te faz desejar estar por perto. Pensa nisso. E outra coisa, ele mostra um caminho para você tão aberto assim do que dá para ser feito,
ele sempre fala uma coisa pra gente, tanto ele quanto o Jonas, nós da mentoria. A gente vai apresentar uma mentoria para os médicos, explicar o que a gente faz com as equipes, né? Então, eu, no meu caso, o Gil me conhece, porque ele está junto comigo desde quando eu estruturei a minha mentoria. Então, tem uma mentoria só para a equipe de atendimento, para as recepcionistas, para quem fica nos exames e tal, que a gente chama de atendimento 2020. Aquele primeiro contato com o paciente, muitas vezes pelo telefone, quem faz o agendamento. Depois a gente tem outra só de liderança, para quem são as líderes das clínicas por setor. E depois para as orientadoras cirúrgicas. Gente, ele me ajudou a enxergar isso de uma maneira tão simples que eu falo, meu Deus, é aqui que eu quero estar. Então, meninas, para mim é um prazer trazer o Gil aqui para falar com vocês, que vocês vão perceber essa capacidade que ele tem na persuasão. Então, Gil, fala uma coisa pra gente. Hoje, a gente sempre tem que olhar para pessoas que são muito boas no que a gente está fazendo para se espelhar. Quem são suas referências de bons profissionais, de bons closers, assim, que você fala assim, meu Deus, estou aprendendo com eles. Até para que as nossas meninas também tenham essas referências, Gil. Perfeito. Eu vou começar. Eu acho que o referência como venda primeiro, né? Eu tiro o Jonas como a minha maior referência. Então, tudo que eu aprendi com ele foi olhando ele. Aprendi tudo do zero, olhando ele, o maior treinamento. E eu coloco algumas pessoas nessa balança no geral que eu acompanho muito. Flávio Augusto. Para mim, o Flávio Augusto é o pai de todos, eu considero. Eu aprendo muito com ele, mesmo não sendo uma venda focada talvez em mentoria ou vamos falar high ticket sim, né? Porque ele tem produtos mais altos, tanto na escola dele. Então eu gosto de consumir muito o conteúdo dele. Esses são os dois de referências que eu poderia tirar aqui para as pessoas olhar. Eu acho que cinco, assim, pensando de cabeça, eu resumiria para esses dois. Acompanhe Tá. Flávio Augusto e acompanhe Jonas Castro. Para mim são os dois ali, os maiores do mercado que eu acompanho. Um que eu acompanho no outro dia a dia e o Flávio Augusto, por todo mundo já saber a dimensão que ele é. Show de bola, Gil. Normalmente, eu sempre sugiro livros para as meninas. Então, nessa pegada que você está, nesse resultado que você tem dois livros aí que são seus prediletos também para dizer para as meninas? Ah, vamos lá, eu vou continuar defendendo. Meninas, todo mundo deve ler um livro chamado, já que o Celso falou, O Ponto de Inflexão. Eu acho que é um livro que se trata de empreendedorismo, sim, mas tem muito a pegada da veia, a pegada daquelas decisões que você vai tomar. E eu acredito que venda, e aí vocês vão gravar aqui, venda não é só quando tudo está fluindo bem. Quando você está em alta, quando você está no topo. Venda é você ver que quem é bom é quando as coisas não estão indo bem. Como que você mantém a sua mentalidade? Como que você mantém a sua energia? E como que você mantém ali a sua autoestima? Porque é ali que você vê quem que fica e quem que é de verdade e quem que aguenta a pressão. Quem não se desespera. Doutores oftalmologistas, doutor Max, meu amigo, está aqui, doutor Daniel também está aqui, os doutores que estão acostumando aqui, que estão escutando a gente aqui, presta atenção nesses detalhes. Por quê? Porque o Brasil está carente de vocês, oftalmologistas, cirurgiões que transformam a vida de tanta gente. Mas está vendo a importância de ter pessoas que têm esse conteúdo aqui que eu estou trazendo para vocês através do Gil, através dessa fera, de entender a importância das meninas se capacitarem para buscar cada vez mais resultado e trazer mais satisfação para elas mesmas. Então, olha só o nível de assunto que a gente traz aqui. Gil, quais são os 5 erros mais comuns de quem não consegue alcançar esse nível de persuasão que você alcançou em tão pouco tempo, my brother? Perfeito, então. Vamos começar por primeiro. Não estudar o cliente. Você não estuda o cliente que vai sentar com você ou o cliente que vai entrar no seu consultório. Eu estava acompanhando o Celso, ele me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que não, que a mãe dele passou por uma cirurgia. E aí eu achei muito bacana que ele falou, cara, eu escolhi o melhor, digamos, enfim, ele vai dizer o melhor que eu conhecia, digamos, na minha área, porque eu vou colocar a minha mãe como uma pessoa que eu tenho a certeza que vai passar segurança. Agora imagina aí, para as meninas que estão cuidando, que estão fazendo o processo de social-selling, que estão na recepção, você está vendendo algo que vai impactar na vida de alguém. Imagina você colocar essa pessoa num serviço ruim, de repente no oftalmologista que não tem tanta credibilidade, e vamos virar o cenário. Eu, Giovanni, não conheço a área, vamos inverter aqui. Se a minha mãe tivesse que operar, hoje eu tenho, graças a Deus, eu conheço o Celso, né? Eu poderia chegar no Celso, Celso, quem que é o cara que eu poderia indicar a minha mãe para olhar, não interessa de repente que é no Paraná, ou tu conhece alguém do Rio Grande do Sul, ou um local mais próximo, que eu não preciso me deslocar até o Paraná. O Celso tem uma informação que ele conseguiria me vender de forma que eu compraria, porque eu acreditaria na venda dele.
Então, quanto mais você conhece com quem você trabalha, você conhece a clínica, a credibilidade, mais facilidade você vai ter de vender esse oftalmo ou vender esse médico. Então, o primeiro papel que eu sempre falo, estudar esse cliente que está ali buscando, que está chegando até você. Você tem dificuldade de vender quando você não conhece o cliente. Eu costumo dizer que eu sempre tenho que estar um passo à frente do meu cliente. Eu sempre estou um passo à frente do meu cliente quando eu vou fazer uma reunião com ele. Por quê? É a maneira que eu encontro de ter mais facilidade de vender. Qual que é o outro erro comum que as pessoas não se cometem? E aí tem... Peraí, Gil, Vai lá. peraí, antes de ir pro segundo. Meninas, vocês perceberam que o cara meteu um exemplo, que ele viu que minha mãe fez cirurgia, quer dizer, o cara, eu como cliente dele, ele me acompanha, meninas. Ele viu que eu levei minha mãe para fazer uma cirurgia. Vocês estão entendendo quando eu falo para vocês a importância de ter tempo? Doutor oftalmologista, por isso que eu falo. A orientadora cirúrgica, ela tem que ficar 100% do tempo dela na orientação cirúrgica. Olha só como o processo de vendas já desenvolveu. O Gil falou que o processo de vendas já tem 3 etapas agora, com 3 profissionais. Tem o social selling, aí tem o... Como é que é o nome do meio aí, O Gil? SDR, que faz a qualificação, né? SDR para fazer a qualificação e o closer. O closer é de fechar, ele é o fechador. Olha só, doutor. Então, para e pensa. Hoje, Gil, por que eu falo isso? Em muitas clínicas que eu visito, ainda está naquele procedimento mais tradicional, vamos chamar assim, né? Porque o mundo mudou. Principalmente pós-pandemia, que muitas pessoas foram para o digital, então é lá que a gente tem que encontrar essas pessoas que têm condição financeira hoje, que, meu Deus, o dinheiro para fazer uma cirurgia, para ficar independente dos óculos, para muitas pessoas, ainda é muito dinheiro, sinceramente, Gil. Mas tem muita gente que, como a gente brinca aqui, é dinheiro de pinga. A pessoa só não sabe que existe esse procedimento ainda, só não sabe que é o Dr. XYZ que faz o melhor equipamento do mundo com a melhor técnica do mundo. Então, pessoal, olha só, doutor, a importância do que o Gil está trazendo aqui para vocês, a importância dessa orientadora cirúrgica está full time, o tempo todo, cativando, entendendo, conhecendo o paciente. Escuta isso, que vai fazer muito sentido para o senhor daqui para frente. Gil, agora podemos ir para o segundo, my brother. Perfeito, mas antes de eu avançar para o segundo, eu vou mais uma nessa linha aí que o Celso falou. O próprio Jonas, ele citou um exemplo, que eu vou gravando algumas informações, quando ele foi fazer um implante. Ele viu diversos médicos altamente capacitados, mas teve um médico que convenceu ele ir pela maneira que foi a conversa. Qual que foi a conversa? Você sabia, aí é dados que eu não sei se é verdadeiro ou não, tô trazendo aqui o que o Jonas me compartilhou e eu creio que é verdadeiro. O médico disse para ele, usou, querendo ou não, um gatilho ali para ele fechar lá. Você sabia que quem faz implante, boa parte dos lugares é a enfermeira que implanta o cabelo em você? Aqui onde é que eu faço, é eu que implanto. Então ele gerou uma segurança no Jonas Kass de fazer com ele e se deslocar, enfim, estava no Paraná, que é a terra dele, a cidade, enfim, mas de ele fazer com o cara, porque o cara colocou ele numa segurança. Olha, você vai correr o risco de fazer com o enfermeiro? Não que o enfermeiro não tenha capacidade, mas ele disse, é eu que vou fazer, eu sou um médico especialista, vem que é eu que vou fazer o seu implante. Então, e eu saiba, ele pagou mais caro, né, Gil? Pagou mais caro, com certeza, porque foi feito pelo próprio médico. O que eu considero crucial na sequência, que aqui tem um conflito no mercado, gente. Eu acredito que não só no digital, no mercado geral, que o Giovanni, é uma opinião pessoal minha, discorda. Não se preocupar em gerar valor para o cliente com o seu método. Então, às vezes, o que acontece? Eu não vou entregar tanto para o meu cliente porque ele vai pegar aquela informação e ele vai embora. Qual que é o meu pensamento? Dane-se se ele vai pegar minha informação e ir embora. O importante é que eu fiz a minha parte, ele vai ficar em dívida comigo e vai vir outras ou em algum momento ele vai comprar de mim. Então eu gosto de sair sempre que o cliente fica em dívida. Vamos dar um exemplo. Não vou dar um cafezinho para o meu cliente na clínica, porque daqui a pouco ele vai tomar aquele cafezinho e não vai comprar o serviço maior. Aí eu não sei aí a precificação, mas ele não vai comprar o serviço maior lá do plano, não vai fazer assinatura. Mas eu estou entregando para ele, digamos, aquele primeiro contato, aquele primeiro ambiente, ele de repente para fazer aquela primeira consulta lá dentro. Eu gosto de gerar valor. E a maior das vendas que eu fiz, eu já vendi muito de o cliente chegar no final de uma call comigo numa reunião e às vezes ele falar para mim, cara, eu não iria comprar. Eu só comprei porque eu me senti em dívida contigo. Isso já aconteceu mais de uma vez. Por quê? Eu não tenho medo de entregar e eu não tenho medo que o que eu entreguei ele pegue, ele já tenha resultado, porque eu sei que a minha maior chance de vender
é eu entregando e ajudando ele naquele processo, ou enfim, no seu processo. Então eu trabalho muito com não se preocupe em gerar valor. Gera valor dentro do que você pode, dentro do que você se preparou, se era 30 minutos, 1 hora, ou ali dentro do consultório, o que a recepcionista pode fazer dentro daquele escopo ali, ou daquele momento. Não tenha medo de atender bem e gerar valor. Eu acho isso crucial. Gil, sensacional. Quero dar uma pausa aqui também. O Jonas sempre fala isso. A diferença do perfil de mentor escasso e mentor abundante. Então, vamos levar isso para a oftalmologia. Como é que está, doutor, o seu atendimento? Os senhores consideram atendimento escasso ou abundante? Como será que está o atendimento da sua orientadora cirúrgica? Escasso ou abundante? Então, pensa assim. Quando a gente tem uma alta capacidade, eu tomo cada cajadada do Jonas, que é o nosso mentor favorito, ele fala assim, Celso, se tem oftalmologista, equipe de oftalmologista atendendo mal, a culpa é sua. Você que não está vendendo direito, você que não está focando nas suas vendas. Porque, pessoal, o que vocês têm é incrível. Eu sou apaixonado pelo trabalho dos oftalmologistas, Gil, porque é maravilhoso. O doutor Thiago fez a minha cirurgia. E eu sei que o que eu enxergo hoje, nunca na minha vida, com detalhes, eu enxergo tão bem quanto eu enxergo pós-cirurgia. Então, hoje eu falo com delícia, sem contar o que valeu para mim. Todo mundo me conhece, da época de uns 5, 6 anos atrás, eu estava 18 quilos mais gordo, gente, mais gordo. Então, para mim, a cirurgia refrativa serviu de gatilho de autoestima. Foi algo que me fez olhar mais para mim e falar assim, eu quero mais. Eu acredito que eu posso melhorar, talvez, minha alimentação, foi o que eu fiz. Exercício físico diariamente, foi o que eu fiz. E isso eu prego para todas as minhas orientadoras, para todas as nossas mentoradas, como é importante a questão da autoestima. Funcionou para mim, pode falar para o paciente que funciona mesmo. A autoestima ajuda a gente a ter muito mais produtividade. A nossa energia vai lá em cima. O Gil sabe muito bem disso, que o nosso mentor favorito hoje está fazendo triatlo. Entendeu? Então eu imagino tanto que esse desenvolvimento físico ajuda na mente, que ajuda na entrega. Então, quando a gente entrega, doutor, todo o conhecimento que o senhor tem, pode falar sim para o paciente, porque ele sente a segurança que ele precisa para tomar uma decisão que vai ser melhor para ele. Orientadora cirúrgica, a importância de você manter o seu sorriso e poder explicar passo a passo, conhecer melhor o perfil comportamental desse paciente e do acompanhante. Não só fazer aquela sabatina, explicar palavra por palavra, parecendo que é um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem que ter esse papo. Olha o quanto que o Gil entrega. Ele acompanha o cliente, fala a língua do cliente e entrega o máximo que ele pode. Porque o paciente, vamos chamar assim, fica com sensação de dívida. Eu preciso fechar com o Gil. Porque olha só o tanto que o Gil me entregou. Então, meninas, levem isso para a vida de vocês. Bora lá, Gil, vamos para o terceiro. Beleza, então. Acredito que o terceiro passo que eu considero muito crucial é não explicar o pós-venda. O que vai vir depois. Eu vou usar um termo aqui, desculpa quem está na live, mas para mim o vendedor que não explica o pós-venda, ele é burro. Porque ele não entende que os ruídos que vêm depois, se ele não explicou as informações, é culpa dele também. Então, o que eu acredito? Se eu dou um pós-venda muito bem, por exemplo, eu estou vendendo com o Celso, eu explico as próximas etapas, o que vai acontecer, eu explico, como eu falo sempre na pós-venda, eu digo, eu não vou sumir, gente. Se alguém te vendeu e sumiu, esse não é o meu perfil, eu não vou sumir. Eu alinho os combinados. O que são às vezes os combinados? Celso, vou dar um exemplo já do claro do Celso, a minha agenda, a minha rotina é assim, assim, assado. Cara, mas em algum momento eu vou te dar um respaldo. Se eu não te responder no outro dia, mas eu não vou te deixar sem informação. E o que eu não souber, eu vou atrás, eu vou pedir para entrar, ou tem o suporte, tem aquilo. Então, o maior beneficiado quando você faz pós-venda do que você vende, a recepcionista lá explicando o plano que ela está oferecendo, o maior beneficiado é você, porque esse cliente vai comprar mais de uma vez, esse cliente vai trazer outros, e às vezes você fica naquele pensamento de mentalidade pequena, que é o quê? Eu vou te empurrar esse plano aqui, de repente você não leu a letrinha minúscula, e daqui a pouco gera uma dor de cabeça para o cliente, porque ele não viu, aí estoura lá para o dono, para o doutor, enfim, para o oftalmologista, e trazendo para as vendas, e o maior prejudicado quem vai ser? Você acha que está ganhando? Você ganhou aquela porcentagem ali, ganhou aquela venda, mas você perdeu mais 5, mais 10, mais 20 indicações, e um cliente, de repente, que não volta mais. Então, para mim, é muito importante fazer esse acordo e entender que o pós-venda, para mim, eu não consigo deixar o meu cliente sem pós-venda, porque esse cliente, ele é o cliente que me traz outros e outros e outros, e eu não consigo vender por vender. Gente, o nosso mentor favorito fala uma coisa que eu lembrei agora, Gil, com esse ponto que você trouxe. O mais importante para qualquer empresário hoje entender
é sobre LTV. O que é LTV? Doutor, está ouvindo aqui a gente, orientadora cirúrgica, orientadora de exames, orientadora de lente de contato. Lifetime Value é o tempo que esse paciente passa consumindo com a gente. Ele consome a primeira consulta? Sim, muitas vezes, Gil. Tem gente perdendo a primeira consulta por não dar um atendimento humanizado para o paciente. A primeira consulta de um paciente particular. O paciente particular, ele está pagando a mais, porque ele quer esse atendimento melhor. Ele quer alguém que valorize o tempo dele. Ele quer alguém que vai resolver a dor dele, o problema que ele está levando. E muitas vezes se perde por falta de acolhimento, por falta de script, por falta de foco. Vamos lá, LTV. O paciente entrou, veio fazer uma primeira consulta particular. Depois vem os exames. Depois vem, talvez, lente de contato. Logo depois, uma cirurgia refrativa. Talvez um pterígio. Talvez uma blefaroplastia, que vem uma catarata, que vem, talvez, a gente não quer, mas pode ser glaucoma, retina. Esse paciente vai ficar com a gente por quanto tempo? E nesse período, quem mais veio depois que experimentou o atendimento? Veio o filho? Veio o marido? Veio a esposa, a namorada, alguém da família, algum amigo que ele falou da satisfação, né? A clínica do Dr. Marco aí vem com o nome para estourar a boca do balão, não posso falar aqui, mas quanto mais satisfeito fica esse paciente, mais tempo ele fica com a gente, isso é maravilhoso, porque a relação que eu tenho com o Gil é a relação de um amigo, com a esposa dele, com a Lara, é a relação de amigo. A gente fala coisa porque eu sei que o Gil, ele não só vendeu para mim, ele quer que eu tenha progresso. Ele quer que eu tenha resultado com as minhas mentorias. Então, se eu não vou bem na minha mentoria, eu não vou querer continuar com eles. E ali é um negócio que não acaba nunca. Porque o Jonas vive estudando, fazendo novas mentorias, eles também fazendo mentorias, para ensinar a gente, para que eu, Celso, como mentor, Alessandro, nosso consultor performance, aqui, doutor Auro também, que está aqui, quantos outros mentorados que a gente está todo fortalecendo aqui o time de pessoas que transbordam na vida das outras. Então, gente, o paciente tem que focar nesse pós-venda orientadora cirúrgica. Não é só fechar, mas é acompanhar. Dar uma acompanhadinha no Instagram, ver o que esse paciente está fazendo, ver se ele está satisfeito com essa cirurgia no pós-operatório, quantos tipos de cirurgia, ou seja, lente de contato, ou o paciente que fez o exame, se ele está satisfeito com o resultado que esse exame mais preciso trouxe para o diagnóstico que esse doutor conseguiu e vai ajudar ele depois desse diagnóstico, nessa consulta. Então, meninas, pós-venda, ou seja, depois que o paciente fez a consulta, fez a cirurgia, acompanhar esse paciente, demonstrar interesse. E nisso o Gil é fera demais, Gil. Você, cara, para mim, você é um ótimo profissional. Eu estou muito feliz pelo atendimento que você dá para mim e para todo mundo que eu já indiquei para você. Então, cara, parabéns pelo seu resultado, viu, Gil? Quarto. Para mim, o quarto, e agora que eu vou ser mais duro, né? Modo cajadão do Jonas Castro, tem vendedor na sala. Se quem faz esse processo de fazer fechamento e venda, para mim, vendedor não pode ter medo de insistir na venda se o cliente ele tem o perfil e se ele tem a solução. Se ele tem o melhor oftalmo que vai curar os olhos da mãe dele, como o Celso falou, esse cara ele não pode ter medo de vender essa pessoa. Ele não pode ter medo de, eu estou sendo chato na call ou no consultório, enfim, o que ele chegou. Para mim, um vendedor que tem medo de vender algo bom, algo com credibilidade, algo que vai gerar transformação, resultado, me desculpa, você está no lugar errado, na profissão errada, vai mudar de emprego, muda de clínica, muda de tudo, muda o que você está fazendo na tua vida. O primeiro desafio, quando eu quis vir para as vendas, o meu maior medo não era de não vender ou de não tomar não. O meu primeiro desafio era acreditar no que eu iria vender. E como eu já conhecia o que eu iria vender e eu já andava com a pessoa, eu falei, cara, isso aí faz sentido para mim. Eu sei que se as pessoas aplicarem o que ele ensina, vai dar certo, vai dar bom. Como ele diz, a conta vai fechar. Então, eu não tenho medo de vender. Se o cliente tem total potencial, eu vou até o limite. Eu esgoto todas as possibilidades dentro daquele perfil de pessoa. E, para mim, se você tiver medo de vender, você está na posição errada. Tem gente, insistindo que vendedor é chato, uma venda agressiva. Eu tenho, às vezes, reuniões que eu falo assim, cara, tipo, é quase tu fazer implorar, cara, tu quer continuar nessa situação, tipo, eu quero te ajudar. Só que se tu não der, por exemplo, esse passo, tu vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, eu não tenho medo de, digamos, apertar a pessoa no máximo ao ponto de falar, tu vai ficar nessa vida ruim ainda. Tu tem certeza, vai passar mais um ano, mais aquilo? Tem gente que na primeira objeção que o cliente levanta, ele já encerra, já para de falar, já dá tchau, já fala, nos falamos daqui a 3 meses, nos falamos daqui a 1 mês, nos falamos não sei de quanto tempo.
sem nem entender as possibilidades, sem nem entender o que ele pode conseguir para esse cliente. Ele já desiste da venda do primeiro, não, eu não posso, eu não consigo isso. Então, eu não tenho medo de vender. E se você tem medo de vender, você está na profissão errada. Ou você não acredita no que você está vendendo. Excelente, Gil, excelente. Em todos esses anos de oftalmologia, eu já vi muita gente fazer isso, né? Por não ter esse preparo, porque é preparo, né, Gil? Primeiro, olha só, você não tinha medo de vender, você tinha medo de vender e não entregar. Ou que o seu entregado não era tão bom assim. Por quê? Porque você é preocupado com a imagem que você cria na mente. Você quer alugar um apartamento na cabeça do cliente. Então, a partir do momento que você entendeu a capacidade do Jonas de entregar e de transformar a vida dos mentores, você não tem medo, você vai para cima. Então, meninas, olha só a importância que o Gil está trazendo para vocês de entender a qualidade do cirurgião que vocês têm. A qualidade dos equipamentos que esses doutores têm à disposição da população, essa tecnologia tão precisa, essa tecnologia incrível. Então, a partir do momento que existe isso, você precisa se concentrar. Você precisa pensar, lembrar em tantos pacientes que o doutor já fez em cirurgia e ficaram felizes. O Jonas sempre fala para mim, Celso, as primeiras mentorias, que assim, quem me conhece sabe que eu sou consultor cirúrgico há 12 anos, mas mentor eu sou há pouco tempo. Já exercia mentoria nas consultorias, né? Mas com foco em mentoria há pouco tempo. E o Jonas sempre falava assim, Celso, você tem que pensar o seguinte, no começo você não vai vender mentoria por dinheiro, por faturar e tal. Todo o nosso objetivo, com certeza, toda empresa que tem um CNPJ, o foco é lucro. Mas o começo, você vai fazer mentoria com foco em depoimento, com foco em prova social. Então, para e pensa, meninas, nesse banco de dados aí, de todos os pacientes que o doutor já fez a cirurgia de catarata, já fez a cirurgia refrativa, blefaroplastia, estrabismo, glaucoma, retina, tantas outras. Quantos pacientes satisfeitos tem nesse sistema? Quantas pessoas que estão satisfeitas porque o doutor transformou a vida? Gente, era bonito ir lá em Ribeirão Preto, um abraço do Dr. Gleilton. Toda vez que eu ia visitar o Dr. Gleilton, o Dr. Newton Tokunaga também, é impressionante. O tanto que chegava de presente para esses doutores. Presente, por quê? Porque ele transformou a vida. Desde um guardanapinho que a Dona Maria, com todo o carinho do mundo, bordou para lá levar para ele, até presente. Sim, gente, olha só a transformação que os doutores causam na vida dos pacientes. Então, quanto mais você tem essa confiança, essa certeza da capacidade do seu oftalmologista, juntamente com toda a tecnologia que ele traz para gerar resultado na vida, gerar transformação na vida desse paciente, mais você pode ter persuasão, que é isso que o Gil faz com uma naturalidade, com uma capacidade que eu admiro muito, Gil. Parabéns. Quinto. O quinto e o último dessa etapa aí, para mim, é não ter um benefício para esse cliente aí aproveitar naquele momento. Vou dar um exemplo dos dois lados, né? Vamos pegar, eu entrei na clínica, tem isso aqui, portanto, mas se eu fechar um plano que ele tem lá naquele dia, ele me dá mais não sei o quê, ele me dá aquilo, ou ele me dá um desconto. Para mim entender que se eu levantar daquela clínica, ou se eu levantar lá na conversa que eu estou tendo com a recepcionista, eu vou perder algo muito valioso. Então eu vejo que uma dos erros que quem atua nas vendas, quem está nesse processo e comete, é não encontrar benefícios para o cliente naquele momento. No meu caso, vamos pegar no meu dia a dia, cara, se você sair dessa reunião, tudo que você viu, ou esse preço que você viu, esquece o que você viu. Eu tenho essa proposta para você aqui agora. Amanhã é esse lado aqui que você tá vendo. Então eu faço um combinado. É um combinado que eu tendo com ele. Às vezes tem muita gente que diz que é uma escassez. Sim, é uma escassez. Só que eu costumo chamar que é uma escassez verdadeira, porque eu vou cumprir com a minha palavra depois contigo. E eu aviso os meus colegas. A gente trabalha aqui muito em conjunto. Olha, eu atendi tal cliente, se ele passar aí por vocês, eu tratei isso com ele. Tudo bem, ele pode comprar com vocês. Mas é isso aqui que a gente negociou. Ele não compra porque eu expliquei todo o processo. Se tu quer pagar o preço para pagar, eu já atendi gente que achou que não iria pagar mais caro e pagou o preço e pagou, porque para mim vendas, o vendedor, pelo menos que eu acredito, que eu acho que é o vendedor verdadeiro, é o que mantém o seu profissionalismo. É o que mantém o que ele alinhou. E se ele mantém o que ele alinhou,
fica feio depois ele voltar atrás. Então, combinado não sai caro. Celso, eu te falei que é isso, tu tá ciente, tudo bem, é teu direito não querer aproveitar esses benefícios, mas ali na frente, se tu quiser conversar, a gente vai falar sobre isso, tá ok pra ti? Ficou claro? Beleza. Tu pode fazer amarras, enfim, pegar sinal, trazendo pro meu universo, e pro seu universo você sempre tem que entender o que encaixa pro teu momento. De repente esse cliente vai lá para fazer um exame, mas será que se ele não tiver um benefício lá de ele fazer aquele outro exame ou assinar o seu plano, enfim, tem que dar um benefício para ele, porque é assim que você vai ganhar a venda. Se você não fizer isso, ele vai levantar dali e ele já está procurando o que ele quer. E ele vai atravessar a rua e ele vai comprar do outro lado da rua. E quando eu falo aqui, gente, não é baixar o preço do seu serviço, não é se diminuir, é dar benefício em cima do que você pode sem mudar ali, jogar o valor lá embaixo, porque o outro está cobrando muito abaixo. Não. É só você dar benefício diferente que você vai aumentar as suas conversões de venda. Então eu vejo que vendedores cometem muito erro, porque eles firmam um posicionamento assim, não é isso e deu e não tem e acabou. Beleza, tu vai deixar muito dinheiro na mesa. Não é negociador. Excelente. Excelente, Gil. Quero mandar um abraço aqui para o Valdir Piccioneri, que foi um dos meus gerentes na Adapt, na época que eu trabalhei numa empresa, né, da oftalmologia, e o Valdir chamava isso, Gil, de honra da venda. Ele falava isso pra gente, ele já ensinava lá, você tem que deixar um gatilho para a pessoa fechar aqui e agora com você. Só que se ele não fechar, se você amanhã, depois da manhã, você fizer a mesma condição que você fez naquele dia, você nunca mais vai ter a honra da venda com aquele cliente. Então, por mais que ele te aperte, te esprema, mantenha aquilo que você falou. Porque ele vai perceber que você é uma pessoa honrada, que você é uma pessoa de respeito. Você trata o seu trabalho com respeito, inclusive a data que você estipulou. Hoje eu consigo isso, amanhã eu não consigo mais. Consigo outras coisas, mas isso aqui eu não consigo. Então, sensacional, Gil. Eu quero agradecer também a Georgia, que entrou aqui, Georgia Ferreira, Dr. Dante Babuni, lá de e também é da área da odontologia, da área do Dr. Auro. Aí, show de bola. Olha só, quero agradecer ao Dr. Dante, também fez um ensaio fotográfico, ficou sensacional, doutor, parabéns, gostei demais, acompanhei, parabéns, seu progresso. A Tânia, que eu falei dela mais cedo aqui, de Londrina, está acompanhando a gente aqui também. Muito obrigado, vocês todos, vocês, Gilney também está aqui com a gente. Patrícia também. Show de bola, gente. Então, obrigado por acompanhar a gente aqui. Excelente. Gil, recapitula para a gente, então, para quem entrou depois, pessoal, a gente estava conversando aqui de alguns erros que tanto vendedores, orientadores de cirurgia, de exames, de lentes de contato, praticam que não conseguem alcançar high ticket. O Gil falou de 5 erros. Então, só recapitula cada um aqui, Gil, para quem não assistiu até aqui, acompanhar o nosso trabalho, por favor. Não estudar o cliente, e dependente se é um cliente que vai entrar no presencial, porque se ele chega até lá, você já sabe o perfil de cliente ideal, né, que consulta, que consome lá o seu serviço. Não se preocupar em gerar valor. Quando eu falo gerar valor, pode ser um bom atendimento, um cafezinho, enfim, um chá para quem está aí na recepção. Não explicar para o cliente os próximos passos que ele fechar uma venda, sabe aquela coisa, assina aqui, é isso aqui, depois vai aparecendo as coisas no meio do movimento, você só vai perder esse cliente para te indicar outros e outros e outros, você ganha uma venda só e tá tudo certo, você vai ganhar só essa venda e vai perder dinheiro. Quarto, ter medo de vender. Para mim, uma pessoa que tem medo de vender, ela tá na profissão errada, ou ela tá na profissão certa e só está trabalhando com a pessoa errada, porque ela não acredita no produto dessa pessoa. Então, ela não vai conseguir vender. E o quinto, não dá um benefício de tomada de decisão na hora. Um bônus a mais, um plano, se ele fechar por aquele momento, vai ter benefícios para aquele momento que ele entrou no teu consultório, que ele sentou, que ele conversou com a sua recepcionista, enfim, ou para quem dá esse atendimento e vai até o final da venda, dá um benefício para ele não sair dali sem fazer, digamos, a gente chama de upsell, né? Ele foi ali fazer, de repente, um exame ou consultar pela primeira vez, e se ele fizer aqueles outros pré-requisitos que ele busca, tem aquele plano ali e tem preços diferentes para ele finalizar ali na hora. Gente, para quem essa live já valeu, bota aqui, ó, valeu aqui nos comentários, só pra gente saber se vocês estão gostando aqui desse conteúdo que a gente está compartilhando com muito amor e carinho para vocês, tá bom? Ah, quem então, entrou agora, viu? Só essas 5 aqui já poderia fechar a live, né, Celso? Já fecha a live, só executa esses 5 erros aqui, já converte para acertos e acelera, né? Show de bola. Gente, para os doutores que estão aí, para os oftalmos, invistam em dar treinamento para seus colaboradores, para seus funcionários. O Celso, eu não estou falando aqui, eu estou tirando o lado de amizade, que eu conheci o Celso, a gente é parceiro, mas o Celso, ele tem muito conhecimento, ele tem muita credibilidade,
E às vezes você não tem tempo para treinar, cara, investe no seu colaborador, investe no seu funcionário, coloca ele num ambiente só com recepcionistas, só com colaboradores dessa área, para alguém que tenha tempo para treinar ele, porque o maior beneficiado vai ser você. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai melhorar o seu atendimento e, obviamente, por pessoas que você confia, que entregam um trabalho de qualidade, como eu falo que o trabalho do Celso é de excelência. Então, eu posso falar isso e muda o jogo, gente. Muda o jogo você capacitar os seus colaboradores, você preparar os seus colaboradores, porque você, às vezes, tem só aquele pensamento, mas será que eu não estou perdendo dinheiro? Se você olhar o copo mais cheio, não só vazio, pelo contrário, você está ganhando, você está preparando uma pessoa que recebe clientes, de repente clientes de alto padrão. Olha só, o Celso hoje aqui, nem o Jonas me fez usar a Blazer. O Celso me fez usar a Blazer para fazer a live, me atormentou também com a foto, porque eu me sinto um pouco desconfortável, mas vim justamente porque eu sei quem o Celso atende. Então, o que eu estou falando aqui? Imagina você colocar pessoas despreparadas para atender os seus clientes de alto padrão. Por um simples gesto seu, por querer economizar, de repente, R$500, querer economizar R$1.000, às vezes R$5.000, eu estou alucinando aqui, não estou dizendo que é isso. Dá treinamento, coloca essa pessoa em ambientes que você vai ver que essa pessoa ela vai te entregar cada vez mais resultado. Cara, Gil, agradeço demais, cara, sou seu fã. Só de você falar isso aqui hoje é muito importante, cara, porque os resultados que eu tô tendo, quero agradecer aqui demais o Dr. Mário de Franca, agradecer o Dr. Paulo Almeida, fiz mentoria com ele e com a esposa dele ontem, cara, pleno domingão, e a gente trabalhando projetos para 2025, treinamentos, imersões para as meninas. Então, só quem participa hoje das mentorias e sabe a ambiência que eu crio, através do que eu aprendo com feras igual o Gil, gente, são 5 milhões que ele faturou, já passou dessa marca em 2 anos. Já. Tem que atualizar minha placa. A gente comemora junto, a gente faz festa junto. Por quê, gente? Porque tem muita gente que precisa da sua transformação. Doutor, tem muita gente que precisa da sua transformação. Mas a sua equipe tem muito para entregar, desde que esteja na ambiência certa, desde que saiba quais são as principais funções de conexão, atendimento humanizado e trabalho em equipe. Isso aqui a gente é treinado categoricamente, diariamente na mentoria que eu faço, para ensinar as meninas, plugado a isso a oftalmologia, plugado a isso a comportamento que eu estudo desde 2010. Inteligência emocional, inteligência relacional. Isso a gente faz com muito amor e dá um resultado absurdo. Só quem está dentro sabe. Quem tiver interesse, estiver aqui escutando, depois pode me chamar no direct para a gente explicar como funciona todo o modus operandi da mentoria e como essa mentoria vai fazer toda a diferença aí na sua clínica. Gil, muito obrigado. Só que tem uma coisa que eu gostaria de saber. Na sua opinião, meu irmão, quais foram os principais fatores que te tornaram tão eficiente no que você faz, mesmo com um perfil comportamental que não te ajuda num primeiro momento, se a gente for parar para analisar? E quais são os hábitos que tornaram você um closer inexperiente nessa máquina de resultados, my brother? Conta pra gente. Para mim, o primeiro hábito ou o primeiro processo que me ajudou a alavancar é escutar quem atua na área. Ou escutar quem vende também. Eu não sou um cara fechado para ouvir só quem vende mentoria ou só quem vende produto digital. Com certeza eu posso absorver com uma pessoa que vende para a clínica, na parte de oftalmologia, que a gente vai trocar pau e pau. Vou absorver o que ela me ensinar, eu vou ter o que entregar para ela. Sei que são vendas diferentes. Só que depois, seguir processo. Para mim, não existe venda sem seguir processo, sem seguir roteiro, sem seguir script. Isso vale para o presencial. Qual que é se eu fosse trabalhar ali na sua clínica, qual que é o primeiro passo que eu tenho que seguir quando uma pessoa se dirige até a minha recepção? Tem um processo. Eu tenho que me portar de uma maneira. Então, eu precisaria aprender esse processo. Então, para mim, venda é muito seguir processo. No meu caso, eu segui os processos de venda, eu segui os processos de como se apresentar, de como apresentar quem eu trabalho, de script, de pitch. E aí, para mim, é o que eu falo aqui, gente. Eu tô nas vendas faz 2 anos e eu me tornei muito bom. Eu brinco com o Jonas, eu brinco com as pessoas que eu converso. Eu não conheço a estrutura de muitas pessoas, digamos, no mercado digital dos maiores. Mas eu só sei de uma coisa, que eu tô dentro dos melhores que atuam na área de vendas sem conhecer a estrutura de outras pessoas. Por quê? Porque eu trabalho com um dos melhores. Eu fui treinado por um dos melhores, então eu tenho a certeza que, digamos, eu não perco em nada e não fico nada em atraso. Essa é a convicção que eu tenho. Então, o que para mim é venda? É repetir processo. O que me deixou bom foi repetir processo todos os dias até eu ficar melhorando, até eu entender o que eu poderia melhorar aqui e aquilo, mas não ficar cada dia fazendo de um jeito. Então, um exemplo.
Daqui a pouco eu dou bom dia do jeito na recepção, no outro dia eu tô com os cornos virados do bom dia de outro jeito. Não que seja só o bom dia, mas eu repito um processo. Bom dia. O que eu faço depois do bom dia? Tem que buscar um café, tem que agir dessa maneira com o cliente. Essa repetição de processo me faz vender cada vez mais todo dia, me faz cada vez mais ficar bom, ao ponto de eu já saber, desde estudar o meu cliente antes de eu conversar com ele, saber como atuar com cada cliente que senta a minha venda. Desde levar ele para o mapa mental, os perfis que o Celso já compartilhou ali, desde ir para uma apresentação mais visual, desde ser mais objetivo com ele, porque ele já não quer saber tanto papo furado. Então, essas experiências de repetir o processo no dia a dia me faz identificar cada cliente que passa comigo no dia a dia. Sensacional, Gil, sensacional. Eu tenho uma pergunta que eu sei que você lida muito bem com isso. Só que é o seguinte, na medicina, Gil, os médicos lidam com a vida das pessoas. E só para você saber da oftalmologia, por que eu acho ela tão apaixonante, eu tenho tanto amor pela oftalmologia. A visão, Gil, a nossa visão é o sentido mais valorizado no mundo. Eu costumo dar um exemplo para as meninas assim. Grandes redes de supermercado, grandes redes de empresas mesmo que têm muitos funcionários, normalmente eles têm uma quantidade de funcionários que eles têm que contratar, colaboradores, que têm algum tipo de deficiência física, sabe? Então, normalmente você vê no supermercado uma pessoa com deficiência auditiva, né, ou na fala, e ela tá ali empacotando a compra, ela tá ali de auxiliar de alguma coisa, ela tá fazendo um corre e tal. Só que essa pessoa, ela é muito independente, então quem é surdo, dirige naturalmente, casa, vive e tal, porque tem muita facilidade de comunicação. Mas, Gil, quem é cego, meu irmão, ou quem é conta-dedos, que a gente fala, que enxerga só o vulto, é muito dependente das outras pessoas, é muita tristeza. Então, o oftalmologista, ele trata do sentido que a pessoa mais valoriza em qualquer parte do universo, em qualquer parte do mundo. A visão ela é estritamente necessária, importante e gera uma sensação de liberdade, de eu poder trabalhar e fazer tudo que eu gostaria de fazer. Meu pai mesmo, quando fez a cirurgia, ele já estava chateado. Meu pai nunca tinha feito cirurgia na vida antes de fazer a cirurgia de catarata. Então, a visão dele estava decaindo tanto que uma das coisas que ele mais gosta de fazer na vida, que é dirigir, ele foi motorista há muito tempo da FEPASA, né, que era a linha férrea, há muitos anos atrás, ele era motorista. Ele estava perdendo a alegria de dirigir. Rapaz, depois que ele passou pela cirurgia, com a lente, melhor lente que existe no planeta, a lente trifocal, que ele consegue enxergar bem para perto, para longe, para intermediário, bicho, ele virou um serelepe, cara, dirige para todo lado, ele não vê a hora que alguém falar, precisa buscar tal coisa, ele, ó, tô indo, já fui, sabe? Então muda a autoestima, muda a alegria, muda a energia da pessoa. Pensando nisso, Gil, para e pensa. Os doutores costumam ter muito perfeccionismo, porque é necessário, por assim dizer, até eles buscarem sempre a perfeição do procedimento, da cirurgia, aquela atenção na cirurgia. Quantos anos que eu acompanhei dentro do centro cirúrgico? E o perfeccionismo muitas vezes leva a gente a ficar muito chateado quando a gente toma um não. Depois de todo o preparo que o doutor teve, quantos anos na faculdade de medicina, às vezes antes da faculdade de medicina, quantos anos no cursinho, para depois a faculdade de medicina, aí depois vem residência médica, depois tem fellow, depois tantas especializações. E aí ele toma um não, ou o paciente vai lá e não fecha com ele. E, Gil, você lida muito bem com não, cara. Então eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi essa construção mental aí, pra você tomar um não, e como que é para você? Me conta. Tá, eu vou compartilhar primeiro o que eu entendo. Primeiro, se tu não tá habituado a receber não, como eu te falei, tu já tá no lugar errado. Já tem que fechar tuas portas. Se eu contar quantos não eu já tomei na minha vida, eu tinha que ficar já deitado no chão e não levantar mais. Já começa por aí. Só que o que acontece? Eu treinei minha mentalidade muito bem, por isso que eu sugiro que vocês leiam Flávio Augusto também, que vocês acompanhem. Eu treino a minha mentalidade assim: a próxima call eu vou vender. A próxima call eu vou vender. A próxima call é o Pix. A próxima call é o cartão. Eu não fico preso naquele não que eu tomei. Eu já reseto o meu cérebro. Tipo, isso aqui que passou a vida, a próxima call eu vou vender. Eu não deixo. Se a minha energia vai baixar, eu gosto de colocar uma música para levantar, eu gosto de tomar um café, dou uma respirada, mas eu não fico me auto-sabotando. É aquilo que eu te disse. Eu não fiquei ruim da noite pro dia porque eu tomei 2 não. Eu sou muito bom, eu sou bom pra caramba. Não é por 3, 5 não que agora eu sou o pior. Vai virar.
Ah, não virou hoje, amanhã eu vou vender pra caramba. E é assim que é. Eu já tive mês que eu passei 3 semanas sem vender e na última semana eu recuperei todo mês. E, puf, Top. voltar pro topo. Por quê? Aí eu não fiquei ruim. Minha mentalidade continua a mesma. Daqui a pouco vira ali e deu. Tá tudo certo, só foi um não. Então eu trabalho a minha mentalidade muito pro cara, só foi um não e vamos pra próxima. A próxima venda é a próxima call vai entrar o Pix, vai entrar o parça no cartão. Então não existe isso. O não faz parte do jogo. Daí tem frases que Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Messi bateram não sei quantas faltas, arremessaram não sei quantas cestas para acessar poucas. Então se tu fizer uma comparativa com os não que tu toma, é óbvio que o não sempre vai estar na maior parte. Só que quando vem o sim, né, é maravilhoso. Então, gente, é trabalhar a mente dessa maneira. Se você tem uma empresa, se você tem uma clínica, um oftalmo, passa lá pessoas, adquire planos, faz cirurgia, faz processo com vocês. Se tem dias que não está indo como você quer, é só você preparar o seu time, preparar ali os processos, que é só um não. Vai entrar as pessoas para adquirir o serviço de vocês. E olhar para essa estrutura, como eu disse, às vezes ele só te disse um não àquela hora. Ele vai te dizer um sim ali na frente. Ele vai te comprar ali um mês na frente. Ou ele vai te trazer mais 2, 3 clientes. Eu já vendi para cliente que me deixou 3 meses depois de uma call e sem falar comigo. E já me trouxe mais 2, mais 3. Então, eu trabalho minha mente muito assim. Eu não fico trazendo isso muito para mim. Tem gente que já conversa comigo. Ah, mas já perguntaram como que o Gil fica por eu ser casado, né? Eu trabalho junto com a minha esposa. E a minha esposa fala, cara, ele segue a vida dele do jeito que é. Tipo assim, quem olha de fora, parece que eu não tô me importando. Mas eu fico, o que eu posso fazer? O que eu tenho controle sobre essa situação? Eu vou parar, por exemplo, aqui em São Paulo, não tô conseguindo. Vou parar de jogar minha bola ali porque eu não vendi? Ou vou parar de fazer uma coisa que já tá no meu dia a dia, de dar uma corrida, ou de repente treinar? Eu não vou parar, eu vou seguir o fluxo como deve ser e continuar fazendo o que tem feito. Eu sempre faço uma autoanálise. A minha autoanálise é essa e eu passo para vocês. Você fez o que tinha que ser feito? Essa é a pergunta que você faz. E eu me pergunto quando eu encerro ou quando eu deito. Cara, eu fiz o que eu tinha que ser feito quando eu falei com o Celso? Eu fiz o que eu tinha que ser feito quando eu falei com o Carlos? Eu fiz o que eu tinha que ser feito quando eu falei com a Patrícia? Cara, eu fiz o que tinha que ser feito. Então eu fico em paz, eu fico tranquilo. Gente, vocês veem a naturalidade que ele fala? Isso que é legal, né? Eu costumo dizer para as minhas mentoradas, quem está aqui sabe, que diz assim, a comunicação, ela é formada da seguinte forma, 7% são as palavras, 93% é não verbal. Olha o jeito que o Gil fala. Então isso é muito natural para ele, essa persuasão ele tem é muito natural. Mas, gente, eu não estou falando com um cara igual eu, que tem 12 anos de oftalmologia. O Gil tem 2 anos de closer, mas olha o nível de persuasão. Então, gente, escuta esse menino. Você fala menino, porque a gente é amigo, tudo, né? Mas, assim, é uma fera esse cara, sabe? Então, Gil, obrigado, cara, por você estar compartilhando esse conhecimento aqui com a gente. Eu tenho certeza que muito orientador aqui vai virar a chave escutando você com essa capacidade. E tem uma coisa que o Jonas fala, que é o nosso mentor favorito, que ele fala assim, o não é vazio e sem significado. O que significa isso, Gil? Fala para as meninas, por favor. O não é vazio e sem significado é basicamente tudo que eu falei aqui, gente. O não vai te deixar pior. O não muda o que você já chegou, o que você conquistou. É só você deixar de lado e seguir a vida. É o que eu falo assim, gente. Venda, eu tava sábado atendendo uma cliente de noite que eu vendi para ela. E aí chegou o momento da call que eu cometi um erro, mas um erro por cansaço, porque eu tive um dia inteiro de imersão. E aí, quando eu lá fiz a venda, isso aqui eu me liguei rápido no raciocínio. Eu ia encerrar a call. E ela queria continuar ali mantendo o relacionamento e me compartilhar outras informações. Sabe o que eu já resetei na hora? Caraca, eu tô fazendo umas coisas que eu contrario. Tipo, eu fechei a venda e tipo, tchau, sabe? Dinheiro entrou, sabe? Não vamos falar agora mais nada. Eu fiquei mais 20, 30 minutos conversando com ela. Tá ouvindo, falando de outras coisas, não falando de produto, falando de esporte, falando de coisas. Por quê? Venda é conexão. E quanto mais rápido você entender isso, melhor vai ser. Quanto mais rápido você Anotem essa frase, anotem isso na agenda de vocês, logo na contracapa ali, ó. Venda é o quê? Conexão. Conexão, meninas. Orientação cirúrgica, persuasão, está na conexão.
Se você não conectar, se você não sabe o que o seu paciente gosta, se você não sabe qual é o objetivo dele, o que ele foi fazer ali no hospital, se ele conhece ou não as possibilidades que existem, vocês não vão conectar. Não é só passar aquele discursinho, olha, a cirurgia vai ser assim, depois vai ser assim. Não, é conhecer o paciente e conectar com ele. E isso vai ter o resultado. E olha só, o Gil não é qualquer profissional. Ele é um cara que em 2 anos fez mais de 5 milhões de reais de high ticket. Por quê? Porque ele faz o cliente sentir que está devendo. Ele entrega demais. É gostoso estar perto do Gil, da esposa dele, de toda a ambiência. E assim, menina, só para vocês terem uma ideia. Uma vez ele falou assim para mim, Celso, o não é não agora. Mas talvez ele não vai ser não amanhã. Talvez ele não vai ser não semana que vem. Talvez ele não vai ser não daqui a pouco. Então não leva isso pro coração. Não deixa isso te afetar. Porque eu querendo ou não, estou aqui nas minhas mentorias, conversando com os doutores, tentando trazer toda essa inovação, tecnologia e conhecimento que a gente entrega, né? E eu também tomo não, gente. E às vezes falo, meu Deus do céu, o que será que eu fiz de errado? O que aconteceu, né? Só que o Gil sempre fala, Celso, não, você já plantou uma sementinha, cara. Quanto tempo, Gil? Você falou para mim que demorou não sei quanto tempo para fechar uma JK12 uma vez. Gente, uma mentoria de 150 mil reais. Quanto tempo, Gil, você falou que uma vez você começou a trabalhar e depois de não sei quanto tempo que você foi fechar? Acho que 4 meses ou 6. Então, imagina aí, se ele tomou um não. Depois de 4, 6 meses. Mas uma coisa que ele não perdeu, a conexão. Se ele solta esse cliente, ele nunca teria fechado uma mentoria de 150 mil reais. Ele fechou por quê? Porque ele manteve conectado. Então, escuta essa frase, meninas. Eu tinha certeza que essa live aqui ia dar o que falar. E tenho certeza que já valeu para muita gente aqui, Gil, já escreveu, já valeu. Quero mandar um abraço aqui para o doutor Thiago também, de Campo Mourão, que chegou aqui, está com a gente. Muito obrigado, doutor Thiago. A Franciele Rosa também está com a gente. A Ana Lúcia, Espaço Sonho e Luz. Muito obrigado a todos vocês aqui que estão participando com a gente. E todas vocês que vão assistir isso aqui depois, meninas. Então, o poder do hábito. O Gil falou sobre isso. Tem um livro, né, com esse nome, O Poder do Hábito. Mas o hábito dele é a repetição. É ter o script direitinho, é saber o que vai falar e exercitar isso. E não ficar amarrado no não, porque o não faz parte do sim. É ou não é, Gil? Sim, e o que o Celso falou é bem importante, é de vocês encontrar outras maneiras também de estacionar. Não ficar naquela coisa monótona de só, e aí, vamos fechar? E aí, faz sentido? De repente você tá nesse relacionamento mais de tempo. Eu, por exemplo, já fechei venda falando do meu time. Eu já atendi cara gremista como eu, e ia chegar um ponto e eu falar, cara, esse cara não me responde mais. E aí eu falei, o cara baita potencial de cliente, de perfil, eu mandando mensagem, o cara não me respondendo, e se conectamos a Funacal. E aí, o que me virou a chavinha? Cara, eu vou largar esse cara de mão para falar de, digamos, fechamento, de como que vai funcionar, e eu vou começar a metralhar esse cara com coisa do Grêmio. O que eu começava a fazer? O Grêmio ia jogar, eu mandava pra ele, e aí, o Grêmio joga hoje, vai assistir? Aí chegava na hora do jogo, gol do Grêmio, o Grêmio tomava gol, eu mandava vídeo, eu falava, pá, que droga, tomamos um gol. E eu fiquei assim, acho que umas 2 semanas só fazendo disso, e daqui a pouco ele falou, cara, vamos fechar essa coisa aí, vamos marcar uma segunda cal. E aí o chefe mate, colocar a coisa do Grêmio atrás de mim na cal. Aí eu abri a cal com ele, que foi tão engraçado que ele falou, Batu, tu é ralado, hein? Tu colocou a foto do Soares atrás, só porque sabe que a gente é viúva do Soares, né? Não esqueceu que o Soares saiu. E o cara comprar. Porque você tem que entender, às vezes você vai ter que partir para um relacionamento, não ficar naquela coisa só de chata, de ficar chamando, encontrar coisas, às vezes não é só coisa que o Gil gosta, coisas que o cliente gosta e você pesquisou e você lembrar ele, vai ter tal coisa disso, ó, eu vi que você pratica ou participa disso. Então, para mim, venda, quanto maior ainda o ticket, eu acredito muito no Spin Seller, né? Que até lá dentro foi que eu conheci, que me compartilharam. Foi até o Wesley que trouxe esse, para trazer o nome dele, foi ele que trouxe esse livro. Eu não tinha, já tinha ouvido falar da expressão, mas não tinha lido. Pude ler o livro, né, e escutar o audiobook. E venda, quanto maior o ticket, maior o relacionamento, gente. Grava o que eu vou te falar agora. Se você for afobado e ficar naquela que o cliente é obrigado a passar 150 mil, 50 conto, ou seu maior serviço na clínica, naquele momento, você tem que entender que esse perfil de cliente, se ele não tiver já muito aquecido, se ele já não tiver muito validado, por exemplo, se o Celso não fala, vai lá, que ele valida a gente, fala que é bom, ele dificilmente vai passar esse valor. Por quê? Gente, ele já tem o dinheiro. O dinheiro não é uma objeção para ele. Então não adianta tu querer pegar esse cara na pressão.
ele já tá ali. É só tu levar esse cara no relacionamento. É só tu ter esse mínimo de paciência que ele vai fechar com você, ele não vai espanar. Então, às vezes, o erro é você querer, não, vai ter que fechar agora isso e aquilo. Só que, cara, não é dinheiro. O cara já tem essa grana para investir, já viu que faz sentido. Por que tu vai ficar que nem um morto de fome, desesperado em cima do cara? Tu tem que continuar mantendo o relacionamento, manda um vídeo, manda um material pro cara, marca uma segunda call e vai amarrando ele até de fato que ele vai fechar. Gil, sensacional. Ó, doutor Ricardo está aqui com a gente. Obrigado, doutor Ricardo, por estar aqui. Muito obrigado. É um prazer receber o senhor aqui. Mas, olha, doutor Ricardo, doutor Dante, que está aqui com a gente, doutor Daniel, doutor Marcos, escuta o que o Gil está falando. A gente não está falando mais do paciente que não tem a condição. Existe o paciente que não tem a condição? Existe. Mas existe o que está na fila de espera esperando o Porsche. Existe aí quem está comprando a Hilux Zero. A Dodge Ram está com fila de espera. Então, existe esses clientes. Mas vocês estão vendo o que o Gil está falando? Será que a sua orientadora cirúrgica hoje, doutor, tem tempo para ficar conectado com esses pacientes? Venda é conexão. De que venda que a gente está falando? High ticket. O Gil aqui já vendeu mais de 5 milhões em 2 anos. E ele nunca foi vendedor na vida dele. Mas ele plugou o conhecimento certo, com a ambiência certa, com as pessoas certas e com a técnica certa, doutor. Então, pare e pensa. Quantas pessoas que querem, assim como eu, ficar independente dos óculos? Eu perdi foi 18 quilos depois desse gatilho mental da autoestima, que para mim melhorou muito. E hoje, olha só, eu incentivo todas as minhas meninas mentoradas a importância da autoestima. A autoestima equilibrada faz ela ter muito mais energia. Compartilhar conhecimento nesse sentido que o Gil faz, que é o quê? Entregar demais. Mostrar todas as vantagens e benefícios que existem em ficar independente dos óculos, ou de se fazer uma blefaroplastia, ou fazer uma cirurgia do pterígio, ou fazer uma cirurgia do estrabismo. Quanta coisa que hoje a oftalmologia tem de equipamentos que traz muito mais precisão, menos dor, melhor pós-operatório e melhor resultado. Então, doutores, parem e pensem. Esse trabalho que a gente faz aqui é para conectar, a gente fala lá na mentoria de PMI, né? Mas aqui na oftalmologia eu falo de PPI, perfil do paciente ideal. Quando a gente entende o perfil do paciente, o que ele precisa, é só ter alguém que o senhor já tenha e conectar na nossa mentoria. Que a mentoria Ouro, orientação oftalmo avançada, é exatamente isso que a gente faz. Trazer muito mais conhecimento e técnicas para que a sua orientadora cirúrgica consiga estar conectada com os pacientes certos. Sensacional, Gil. Estou muito feliz, cara, de ter você aqui compartilhando tudo isso. Para nós avançar. Olha o que o Celso falou. Quanto tempo o Celso não usou óculos? Ou pega uma base aí. Quanto que você não investe em fazer um óculos novo, fazer todas aquelas paradas lá, de repente uma vez por ano? É só você trazer a transformação para o seu cliente. Faz a conta no papel. Será que não está na hora de você resolver? Olha o quanto você já gastou. Se você fizer esse processo de cirurgia, acabou esse gasto. É só você empacotar e botar o lacinho da maneira correta. E o paciente quer, Gil, porque você tem que ver que delícia que é a satisfação do paciente no pós-operatório, cara. É transformador. Quantas vezes já chorei junto com o paciente, cara, dele nunca imaginar que... Porque assim, ele acha que é só não precisar do óculos. Mas o over-delivery, né, a maior entrega no pós-operatório, é que esse paciente vai enxergar muito melhor do que ele enxerga com o óculos. Então aí, você está usando o óculos aqui agora, Gil. Você sabe, se você tirar o óculos, você sabe que muita coisa você não vai conseguir nem enxergar, nem ver quem está entrando aqui, que nem a gente. Até que não, meu óculos é muito mais para descanso. Descanso? Então, porque eu fico muito tempo no computador. Certo. Então, por exemplo, você está usando o óculos, você sabe tanto que ele melhora para você o tempo que você fica no computador. Mas imagina que você vai fazer cirurgia só para ficar independente do óculos. Só que depois que você faz, você descobre que você vai enxergar muito melhor do que você enxerga com o óculos. E sem esse... Celso já me vendeu. Depois do implante capilar, é a cirurgia dos olhos. Sensacional, Ju, sensacional. Gente, doutores, acompanhem isso. Porque o que a gente está trazendo aqui é um novo mindset. Ou seja, uma nova forma de setar sua mente para quem? Para quem busca por isso e nem sabe. Porque a pessoa nem sabe o que ela quer. A sua orientadora precisa estar preparada para mostrar essa necessidade. Porque depois, o senhor sabe muito bem quantos pós-operatórios o senhor acompanhou, que transformou a vida, quantos presentes o senhor já recebeu. Mas imagina quanta gente precisa disso e não sabe. Mas a gente consegue, através da nossa mentoria, preparar a sua orientadora cirúrgica, sua orientadora de exames e a sua orientadora de lentes de contato. Então, Gil, uma questão aqui, ó.
Quando você contribui na vida de pessoas como eu, através do seu nível de persuasão, trazendo ambiência, trazendo essa pessoa para a ambiência do Jonas, para as mentorias do Jonas, o que, que você nota que essa decisão que ela tomou a partir da sua persuasão muda na vida dela? Ou delas? No meu caso, e você vai pegar para o seu, eu possibilito ela de não ficar refém de promessas falsas. Principalmente se tratando da minha venda. Porque, como eu falei, se eu não acreditasse no produto dele, eu não venderia. Isso ele sabe, desde quando ele entrou. Então, o Celso falou lá atrás. Primeiro, eu não tinha medo do não, como eu disse. Eu tinha medo que será que o produto realmente entrega, não sei o quê? Como eu já andava, eu sabia. Então, o não já era o menor dos problemas. Então, é saber que eu tô sendo uma ponte e a pessoa está com alguém de credibilidade no mercado, e para mim isso é muito importante. E segundo, eu possibilito ela, através de ser persuasivo, insistente, não ter medo de ser chato, criar uma possibilidade para ela transformá-la de vida. Pensa comigo, se eu sei que a minha mãe tem a possibilidade de ficar cega, e uma pessoa que foi lá e fez o exame dela, uma recepcionista que atendeu ela, e ela fosse o cliente ideal, ela não vendesse para minha mãe, porque ela ficasse com pena, eu iria odiar essa pessoa. Ai, essa doeu. Porque essa pessoa não fez as perguntas corretas, de repente não vasculhou as maneiras como ela poderia pagar, de repente ela disse que não poderia pagar à vista, mas poderia pagar no cartão, e essa pessoa não fez o que tinha que ser feito, eu iria odiar essa pessoa. Porque ela conhece o produto que ela está vendendo, ela pegou, de repente, os exames, ela fez esse primeiro consulta, enfim, estou indo para o mercado de vocês, e ela simplesmente, no primeiro não, de repente, que a mãe falou, por exemplo, não, mas não é o momento, eu acho que eu não vou ficar cega tão rápida mais para frente, e ela não insistiu, eu iria odiar uma pessoa assim, que essa pessoa teve a oportunidade de fazer com que a minha mãe não perdesse a visão ali na frente, por uma falta de tirar o corpo dela da jogada. Gil, vou até mais longe com você agora, que doeu demais. Eu tô aqui com a Alê, lá de Rio Preto, obrigado pela presença. Estou aqui com a Luz, com a Alessandra, que estava com a gente também. Obrigado, Alessandra, por estar aqui com a gente. A Laís, lá de Franca, que entrou também. Está super feliz de estar começando no mundo das lentes de contato, mas eu vou te falar para você uma coisa muito interessante. Tem alguns doutores que falam assim, Celso, eu já arrependi tanto, porque às vezes eu já mapeei a pessoa pela a condição financeira dela, pela roupa dela, pela vestimenta, e fiquei com dó. Então não é que o doutor não quis, alguma coisa assim. Ele ficou com dó da pessoa de falar que existe um procedimento para ela ficar independente dos óculos, pelo valor lá do valor da cirurgia. Celso, depois essa pessoa voltou e falou assim, doutor, por que o senhor não falou para mim? O senhor achou que eu não tinha condição de fazer? Imagina isso. A Nayara também aqui de Franca, acabou de entrar, ela é prova disso. Nayara, a gente está falando o seguinte, o Gil falou assim que ele odiaria uma pessoa que não falasse para a mãe dele, não insistisse com a mãe dele de fazer um procedimento para ficar independente dos óculos no primeiro não que ela dissesse. Mas a Nayara está aqui de prova, mais de 10 anos com o Dr. Mago lá em Franca. Muitas vezes a orientadora cirúrgica nem oferece por julgar a roupa da pessoa, Então vai lá, por julgar o jeito da pessoa. Vamos dar outra para machucar? Essa pessoa, Vai. de repente, ela tem um filho que pode arcar com o orçamento, ela tem uma filha, ela tem um irmão, e você pensou com o seu bolso, né? Você se precipitou. Mais além. Mas é o seguinte, hoje a gente, graças a Deus e a tecnologia, tem uma lente chamada Suicoflex, e uma lente também, se não me engano, da Medicontour, que o paciente que já fez a cirurgia tem a condição de ficar independente dos óculos através de um segundo implante, que a gente fala de duet, né? São duas lentes que vai gerar independência de óculos. Mas em muitos casos não dá para fazer isso. Então o paciente, por falta de alguém que orientou que existe a condição de ficar independente dos óculos, nunca mais vai ter essa oportunidade. Por quê? Porque a pessoa talvez julgou o paciente pela roupa, julgou pelo jeito de falar. E eu vou falar para você, porque eu já vi de fazendeiro que chega falando simples, de gente que chega falando simples e tem a condição ali de pagar na hora, à vista. Por quê? Porque ele precisa da informação. A gente não pode julgar o paciente pela roupa por nada. O nosso papel é trazer orientação e mostrar tudo de bom que a oftalmologia, juntamente com esse oftalmologista que estudou tanto, se preparou tanto, tantos congressos, cursos, especializações, para entregar a máxima condição para esse paciente.
Então a gente precisa se preparar para oferecer, para falar, para mostrar que existe essa condição. E claro, deixar a decisão com o paciente. Mas como o Gil falou, não podemos ter medo e muito menos pré-julgar o paciente pela roupa dele, alguma coisa nesse sentido. Faz sentido, Gil? Total. Então é o seguinte, ó, eu gostaria que você compartilhasse aqui nesses 2 anos qual foi um dos casos ou o caso mais marcante que você tem de ter persistido com alguém e essa pessoa decidiu por causa da sua persuasão e o que isso gerou na vida dela. Algum caso aí que te balança o coração quando você lembra daquela pessoa, será que eu acelero? Será que eu vou para cima? E você foi para cima e transformou a vida dela. Conta pra gente, Gil. Para mim tem um caso que eu gosto bastante, porque eu crio sempre um bom relacionamento com todos os meus clientes. É como eu te falei, eu sempre, obviamente, o combinado não sai caro. Eu explico as disponibilidades, como que eu funciono e qual que é os entregáveis do que eu vendi, como eu falei. Mas tem uma cliente, por ela ser não da minha cidade, mas da cidade que eu morava, em Novo Hamburgo, até a Raíza, ela entrou no momento na mentoria, não podendo fazer aquele investimento, sabe? Não era um momento confortável. Se eu tivesse medo de vender para ela, eu tinha perdido um dos cases também do Jonas Castro e o quanto que ela cresceu e evoluiu e para onde ela caminhou nas ambiências. Então, como que eu vendi para ela? Eu nunca me esqueço que eu sempre trago essa call, ela já me ajudou. Olha que importante, ela me ajudou a trazer milhares de clientes, um monte, por causa uma, porque ela também indica, e outra porque a história dela faz eu vender mais. Ela falou bem assim, ó, cara, se tu estiver mentindo para mim o que tu tá me falando, ou se não for assim como tu tá me compartilhando as próximas etapas, não se esqueça que a gente mora na mesma cidade, que ela brincou, óbvio, que a gente vai deixar claro. Não se esqueça que a gente mora na mesma cidade e se eu te encontrar na rua, eu vou te atropelar com o meu carro. Ela falou bem assim. Aí eu lá pra descontrair, né, pra ela, eu falei, ô louca, tu não sabe nem onde é que eu moro aqui no Hamburgo. O Hamburgo não é tão grande, mas também não é uma rua, né? Eu falei, tu não sabe nem onde é que eu moro. Ela já tava olhando meus stories no celular e eu sempre tinha um hábito de mostrar alguns stories ali da minha sacada. E ela falou, sei sim, tu mora em tal lugar e a gente tá 10 minutos daí. E eu falei, caraca, bicho. E aí foi uma brincadeira, obviamente, de me atropelar. Mas pela minha insistência, por eu acreditar no produto, ela entrou, passou 2 meses, ela saiu de um produto que era de 10 mil e subiu para um produto de 40, 50 mil reais. E tá numa ambiência maravilhosa, tá também no processo agora. Se mudou para São Paulo, mas ainda tá indo e vindo, resolvendo algumas coisas no Rio Grande do Sul, mas está vindo também para Alphaville. Então, quando eu vejo uma transformação dessa maneira de um cliente, eu fico muito satisfeito, que é o que o Celso falou. A minha maior felicidade é que o cliente evolua, com que ele tenha resultado, porque para mim não faz sentido só vender e não ajudar, não dar suporte, não direcionar dentro, como eu falei, do que foi proposto, que foi combinado, porque eu tenho que ficar feliz com o resultado dele, eu tenho que valorizar o dinheiro dele. Ele investiu um dinheiro, o que eu coloco na minha cabeça? Cara, e se fosse eu? Eu tenho que me colocar na minha situação. Eu estou investindo esse dinheiro, esse é o inverso que eu faço. Cara, ele está investindo um dinheiro. Eu sei da entrega do Jonas, eu sei da entrega de todo o processo. Então, cara, eu tenho que também me colocar à disposição dentro do que eu posso ajudar e do que eu posso fazer por esse cliente. Como eu falei, eu não estou 100% disponível, mas eu detesto de ficar numa situação, sabe? Cara, esse cara só me vendeu. Eu me coloco no lugar. Esse cara só me vendeu mais um produto. Esse cara só me vendeu mais uma coisa. Esse cara foi igual outras pessoas que eu comprei no mercado. Então, hoje a gente já vem de todas as áreas, não falo só do mercado digital, a gente vem de pessoas muito machucadas, desconfiadas, porque tiveram uma experiência ruim. Então, a gente já tem um retrabalho de ganhar confiança, credibilidade. Daí eu ganho a confiança, eu ganho a credibilidade, eu vendo. E depois eu não vou falar com o que eu me comprometi de pós-venda. Então, para mim, isso é um fator que é um princípio muito forte do Giovanni. Sensacional, cara. Sensacional. Eu sei que isso você faz no dia a dia porque eu te acompanho, eu sou seu cliente, então parabéns. Gil, cara, tem um monte de perguntas que eu quero fazer para você ainda hoje, mas o nosso tempo acabou. Olha, tem muita coisa maravilhosa. A Andréia aqui, que é um espetáculo, em breve vou estar entrevistando ela também aqui na live, que é uma fera, me acompanha há muitos anos no Consórcio União, aqui em breve vai estar com a gente. Cara, que papo gostoso, Gil. Eu sabia que ia ser top demais, mas a gente vai ter que fazer uma outra etapa, bicho, porque foi top, o assunto é maravilhoso, todo mundo participando aqui. Mentoria, então, quero né? É sensacional, Gil. Olha, quero agradecer a presença de todos que acompanharam a gente aqui desde o começo. Quem entrou pro meio, tá tudo certo também. Quem vai assistir em casa, muito obrigado
presença também de você na sua casa acompanhando esse conteúdo que a gente faz com tanto amor para todas as clínicas e hospitais oftalmológicos do Brasil. Gil, você é um cara que eu admiro demais, sua competência, sua capacidade profissional, você, a Larissa, a Jonas e toda a equipe, que é sensacional. Quero agradecer de coração aqui por você separar um tempo da sua vida para estar aqui com a gente. Pode fazer as considerações finais aí de hoje, tá bom? Pessoal, primeiro eu agradeço a quem participou, porque como o Celso falou, né, eu tenho a certeza que isso é um conteúdo muito valioso, poderia ser fechado dentro de uma mentoria, dentro de um produto do próprio Celso, ou até mesmo meu, quem sabe, só que como eu falei, a gente não tem medo de entregar. O principal objetivo aqui é que, de fato, quem não assistiu desde o começo e quer se aperfeiçoar mais, não importa, quem mais na oftalmologia, quem está vendendo consultoria, mentoria, ou quem está em outras áreas aqui, desde o advogado ao médico, é um conteúdo que vai sim ajudar você cada vez a vender mais, vai ajudar você a melhorar o seu processo comercial. Então, quem não conseguiu assistir do começo, assista, vai valer a pena. E eu só agradeço quem chegou e veio do início até o final, porque eu sempre trabalho com uma linha, como você falou, entrega. Não tem medo de entregar, gera valor, gera impacto na vida das pessoas, e a consequência disso é que aquela outra pessoa vai ficar em dívida com você. E grava isso. Quem tem que sair em dívida com você é a outra pessoa, e não você, porque você não entregou nada. Então esse é o conselho ou a dica que eu deixo para vocês. Não tenha medo de entregar, não tenha medo de gerar valor. Sensacional, my brother. Muito obrigado por todo o seu tempo. Gil, obrigado a todos vocês, doutores que estão sempre apoiando a minha causa, apoiando as mentorias. Parabéns por vocês, porque a gente está desbravando tanto conhecimento para melhorar cada vez mais a vida dos pacientes que a gente está em contato, tá bom? Gil, muito obrigado, boa noite. Valeu, Lari, por agradecer aqui, por participar, por prestar o Gil aqui pra gente. Valeu, Jonas, também, por contribuir, prestando essa máquina de vendas aqui, de persuasão, simpatia, cara. Valeu, você sabe tanto que eu te admiro. Um abraço, pessoal. Vamos pra cima, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.